Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd. Eu sou o Samuel Freire, Rafael Tavares, Adriano Sapão. e o assunto é o diagnóstico de Capitão América Guerra Civil. Ó, o que é que a gente faz pra Marvel? Tira o chapéu, galera, fiquem ligados! Diagnóstico com spoilers de Capitão América Guerra Civil. Vamos falar à vontade. Se você que não gosta de spoilers, tem lá um videozinho sem spoilers lá. Confira lá, pode acessar, que a gente falou tranquilo lá, sem spoilers. mas agora, independente disso, assista o filme. Assista. Assista mais de uma vez. Tá curioso? Veja Assista o os filme. spoilers, mas assista o filme. Meu amigo, é muito empolgante, a gente tá eufórico com esse filme. Vamos lá, galera, começar falando de uma cena que eu não imaginei que eles fossem criar esse tipo de vínculo mesmo, unificar cada vez mais os personagens. Começa com um certo flashback de uma ação passada do Soldado Invernal. 1991. Uma Tem- data abril. recorrente. Abril. Uma data recorrente É, no filme. aparece um soldado russo com um caderninho com um símbolo, uma estrela, Que é da Rússia. Né? lendo umas palavras Os códigos, né? umas palavras aleatórias que servem de código de Isso. ativação do Soldado Invernal. Ele lá tá meio que contrariado lá, sofrendo quando o capitão começa a falar as Um palavras. pleno procedimento, né? Exatamente. Quando ele não tá sobre domínio O desse, efeito, né? aí ele volta a ser o Buck. A mente Né? tá E conturbada. fica louco, porque tá preso lá, tá com força, né? Mas aí o cara vai com o caderninho e começa a falar as palavras e ele vai se transformando E num ele se soldado invernal. submete à ordem. Justamente. Ela vai celebrar seu- mesmo. Ele não tem controle. Isso. Beleza, é muito massa essa cena e tudo. E já pula depois dessa excelente sequência, já pula por uma cena muito boa, Cena cara. de ação frenética. A gente vê muito bem já executada. começa os Vingadores em ação, cara. Exatamente. Na África. Na África, uma excelente. Atrás do Ossos Cruzados. Justamente, né? Tem essa sequência que eles estão atrás do Ossos Cruzados. Eles querem frustrar uma ação uma do ação vilão, que eles né? não sabem ainda. E o Falcão com Um recurso. um recurso novo, muito massa, cara, o Asa Vermelha. Eles não iam usar um Falcão, que foi o que eles fizeram? Um drone. Um drone. drone. Não, Ótima é outra adaptação. coisa das asas dele, a inovação, o escudo, virar Isso. escudo. Muito massa. Né? nova- Remetendo que ele vai pegar o escudo do Capitão América futuramente, né? As revistas quadrinhos, Isso, né? revista não sei Nas HQs isso é uma coisa. Muito massa, a nova vestimenta do Falcão tá. Eles elevaram o nível dele, né? É aquela coisa. Não é porque é um personagem secundário ou tudo mais, que não tem título próprio ou grande repercussão junto ao Que eles público, vão que deixar eles de lado. não deram ideias, recursos e sacadas muito boas pro personagem. Claro, e fazendo isso, nos quadrinhos ele vai crescer também. Com certeza. Aí a gente já vê a ação típica dos irmãos russos, que já está se tornando característica. Eles usam um caminhão Que legal. super carregado, estrondoso lá, abrindo caminho e já invadem um prédio atrás de A substância patogênio, uma patogênio. uma substância, justamente. E aí a gente vê a sequência Capitão América, Falcão, Viúva Viúva Negra. Negra e a Feiticeira Feiticeira Escarlate. Maravilhoso. Fica todo o tempo a protegendo e Monitorando, né? ela e relembrando do treinamento. Faça aquilo que a gente treinou. É como E aquela- professor, né? é, Professor com seu É aluno. um né? líder, né? Exato. Aquela sequência que ela usa os poderes para enviar E ele. com uma certa razão, né? Justamente. Realmente ele fala, você lembra como a gente treinou? Né? E ela ergue ele para entrar na sala no andar mais alto. Exatamente. E eu achei legal na continuidade dessa cena lá, que antes de o Capitão América ser erguido para o prédio lá, ela pergunta, e o gás que eles lançaram dentro do prédio? Ele fala na maior naturalidade, como se fosse uma coisa simples, manipular um gás. Você retira o gás. Ela olha assim e consegue usar todo o potencial dela, que ela ainda está desenvolvendo, e faz uma espécie de ciclone com gás para evaporar o Cena gás. muito bonita. Bem legal. É isso aí, eles tentam usar, cara, demonstrar já todo o potencial que essa personagem tem, né? Que nas revistas ela causa várias destruições. Sim. Beleza.
acontece um fatídico Erro. erro, Isso. porque Justamente dela. Dela. numa briga... Numa ação desesperadora, porque ela, né, para salvar aquela população. Sim. E salvar o Capitão América, né? Também. Pois é isso que eu ia falar, uma briga muito bem feita do Ossos Cruzados, que a participação dele é curta, é mais nessa introdução, né? Muito legal a batalha dele com o Capitão América. O recurso do batistaca que ele usa, né? Uma manopla, o batistaca, né? E com isso, eles todo o tempo colocando a figura do Soldado Invernal para mexer com o Capitão América. Antes dele ser derrotado, ele fala lá que o Buck sempre lembrava dele. Buck é todo momento que ele dizer algo pro Steve Rogers lá. E quando ele vai contar isso, derrotado no chão, ele usa um colete explosivo e detona lá. A feiticeira tenta controlar. No exato momento que precisam de atingir o Capitão América, Ela segura a explosão, Ela só contém. que como ela não tem o controle total dos seus... ela tenta levantar para jogar no espaço, mas ela joga para cima de um prédio. Justo um que estava Cheio de numa gente. conferência, Isso. cheio de delegados da Wakanda, Wakanda. né? E isso Remete a quem? T'Challa, Pantera. O que ocorre é, depois disso, o pai do T'Challa. T'Challa, o rei T'Challa, né? T'Challa. Ele marca uma reunião, uma Conferência, conferência. Os Vingadores já estão reunidos com a figura do Tony Stark lá. E o Tony Stark sofre um abalo psicológico numa apresentação que ele tem. Isso, nos bastidores, né? Só apresentação. não vai dar adendo, que vai dar adendo sou eu hoje. Um adendo, né? Aham. Que na hora que o Tony Stark aparece, rejuvenescido, Muito legal. A gente adolescente. fica se perguntando o que é aquilo, como é um flashback sem explicação. Sim, e ele perfeito, sem ruga, um garoto, magrinho, Aquele efeito especial durou cerca de um mês para ser mas elaborado. foi fantástico, né? Ele mostra Mostrando os pais ele dele. com os pais dele, né? O Anthony Stark e a esposa, Que se né? revela depois ser um holograma, né? Exatamente. Mostrando uma A passagem da gente, vida vê a dele. gente vê um Robert Downey Jr. novo, cara. É, eu Legal pensei, também, né? muito legal. É legal essa cena aí mesmo. Ele elabora e o que é que esse recurso que ele mostra como se fosse para induzir memória ou para tirar memória, algo que ele está desenvolvendo, isso pode ser usado futuramente, viu? Estou já avançando um pouco, mas eles podem usar quando eles quiserem novamente usar o Soldado Invernal. Eles já têm uma tecnologia ali, Bloqueio, né? tem uma tecnologia ali que pode deixar a mente dele sã, né? Que por enquanto ele está meio conturbado. Suscetível ao comando de ativação. Com certeza, só com as palavras. Beleza. Depois dessa apresentação, ele já está abalado por causa da falta da Pepper. A Pepper, que não aparece nesse filme. Eles estão Brigaram, com né? uma crise, né? Ele também ele tem a vivência dele, né? Toda. Ele sabe o que aconteceu com o Ultron, né? Aí ele sofreu Tem um peso nas bocado. E tem outro também, nos quadrinhos, a Pepper já foi há muito tempo, assim, né? Com a namorada dele, né? E eles pegaram esse gancho para tirar a Pepper para botar futuramente outra namorada, né? De qualquer modo, pro filme fica esse elemento que Sim, ele já claro. está. Ele estaria precisando de um apoio na mulher que ele ama e ele não tem, né? Isso aí já é um elemento a mais para pesar na balança moral do personagem. Ela tá curtindo uma força, né? Por causa Ele disso. tá mal, Ele tá mal por causa E- dos ocorridos nos outros Isso, filmes. com né? certeza. Aí nos bastidores dessa apresentação na universidade, ele se depara com uma mulher, que depois ele vem a saber que era uma mãe, né, que perdeu o filho na Sokovia. Isso, o filho era americano, mas estava de férias na Sokovia, fazendo boas ações. Justamente. E ela dá uma Dura dele, né? dura nele. Na verdade não é uma dura, ela mexe mesmo no psicológico dele, né? Ela abala ele mais ainda. Ela conta a verdade dos fatos, ele se sentiu o herói, ela mostra os fatos do cidadão comum. E essa cena, no caso, é tirada totalmente dos quadrinhos. Né? Nos quadrinhos nós Verdade. temos a mãe do Damien, não é isso? Um menino, uma criança que morreu naquele atentado lá, perto da escola mutantes, né? dele, né? Os jovens lá que estavam filmando Um reality show. reality show, tem o nitro explode, pega ônibus escolar e mais toda a criançada que Umas está no 600 cantinho. crianças. E vai além, né? Pega uma boa parte daquele bairro lá e uma mãe, no caso, ela encabeça, digamos assim, todos aqueles que sofreram perdas na história, e ela é bem atuante ao longo da história,
se contrapondo ao Tony Stark e meio que servindo de bússola para ele, né, nas escolhas dele, junto à questão de aceitar o tratado, né, e uma série de coisas assim, e se contrapondo ao capitão e, né, boa parte dos seus amigos. Isso. E com isso no filme ocorre algo semelhante, né, dessa atriz que a gente já falou, dessa cena. E essa atriz vai estar na série do Luke Cage. Ela diz que é uma funcionária, né, Funcionária do governo. Tudo mais, ela se anuncia assim, e ela já está escalada pro filme, pra série do Luke da Cage. Netflix. E quando ela foi anunciada, já no final da produção, muita gente já fez, poxa, ela vai ter alguma coisa do Luke Cage no filme, né, tudo mais, mas não. Talvez ela se desenvolva a partir daí na série do Luke Cage. E juntando esses dois fatos, a fatídica explosão do Ossos Cruzados e esse apelo dessa mãe que perdeu o filho para o Tony Stark, ele vai em busca do General Ross, que agora é secretário de Estado. E eles querem... Foi promovido depois de ter criado o Abominável, né? Exatamente, ter destruído um bocado de coisa. Ele criou o Abominável, destruiu tudo, mas aí o pessoal, vamos promover esse cara. O general só uma coisa, continua Durão como sempre, né? Thunderbolt, com Bolt safena e tudo, né? Mas o cabo tá lá. Perfeitamente. E ele, se por um lado ele tem uma certa postura mais aparentemente amena e tá serena, sereno, né? Aparentemente serena, ele continua sendo aquele mesmo FDP de sempre. Beleza. Eles apresentam os Vingadores reunidos, começam a mostrar as cenas, os fatos ocorridos nos outros filmes e com esse último fato. E o Capitão América já vê a culpa que está caindo sobre a Feiticeira Escarlate, que ela já está abalada, e ele pede para encerrá-la e beleza, o que é que vocês querem? Porque ela tanto sofreu na Sokovia, país, né, dela, perdeu o irmão Mercúrio, né? E esse agora ela se sente culpada. Ela se culpa porque nessa iniciativa de carreira como super-heroína ela já, né, comete um desastre. Aí apresentado, momentaneamente eles ainda dão prazo para aceitar. Só que nesse prazo ocorre o atentado na ONU, onde ocorre a morte do pai do Pantera Negra. E o atentado é atribuído a quem? Soldado Invernal, novamente, muito central no filme. E ele tenta provar a inocência dele. Ele está em outra cidade, na República Tcheca, quando começa uma perseguição à figura dele. Porque tem uma foto, né? Já está a notícia no mundo. A foto já sabe que é o Soldado Invernal. Segurança, aí o governo faz tornar pública exibir, tornar uma caçada humana mesmo. Uma caçada mundial, né? Justamente. Aí o cara, sabendo que é inocente, ele está afugentado já desde a decorrência do Soldado Invernal e ainda atribui uma explosão que matou um rei de uma grande nação a ele. O cara está acuado. Só tem uma figura que tenta salvar ele, o Capitão América. Se arrisca, o melhor amigo. Vai lá e tenta, cara, vamos lá, vamos tentar ajeitar a situação. Não mate ninguém, mas... E ele tenta a todo momento... Uma cena de ação também muito legal. No apartamento, naquelas escadas, né? Eles pegam no corrimão. Muito legal, muito bem aproveitado. Poxa, fantástico. Aí logo depois, quando eles fogem do prédio, o Soldado Invernal pula de um prédio pro outro. Quem é que aparece? Quem? Pantera Negra, cara, com as garras de fora e tudo. Uma luta muito bem feita, muito bem coreografada, com cenas de parkour lá. O Capitão América se junta a essa luta e a gente vê aquela cena que foi apresentada no trailer, só que você não tem spoilers, né? Ali. A cena continua impactante logo depois que você vê aquela sequência de perseguição ali. É o Capitão América em busca do Pantera Negra, o Pantera Negra em busca do Buck, que está numa moto, que ele pega essa moto de forma sensacional. Parecia o Legolas, aquela cena que eles sobem no cavalo. Exatamente. Puxa a moto e a moto rola no ar. São essas as inovações que os irmãos, os diretores irmãos russos, eles apresentam. Né? É a ação, mas com um tempero, com uma sacada que você se rende assistindo. Massa, essa cena é muito bem feita, muito coreografada. Agora, os coreógrafos, né, das cenas de ação estão de parabéns, entendeu? A parte marcial das lutas, né, são muito bem boladas. E o que é bacana,
você entende os movimentos que estão sendo apresentados. Cada ação tem seu motivo. Né? E você entende o golpe que está sendo aplicado. É claro. Não é aquela coisa embolada que a câmera muda, tem a trucagem de ângulo que você não entende quem bateu em quem apanhou. Brilho, né? Não tem brilho, não tem. E outra coisa que você tinha falado, que mesmo algo que foi mostrado no trailer, a gente é surpreendido porque essa parte de marketing, ela conseguiu segurar muita coisa. O filme tem muita surpresa. O filme não foi entregue nos trailers. Não sei naqueles clipes que posteriormente eles soltam, porque eu só assisto os trailers, né? Não vou além disso. Mas o filme tem muitas surpresas. Em função, porque eles não entregaram o filme todo. Diferente daquele outro que a gente assistiu, né? O Batman vs Superman, mas tudo bem. Beleza. Essa sequência o Soldado Invernal é feito prisioneiro lá e a gente é apresentado o vilão do filme. Que pra mim é a única falha. E a falha em si não é o vilão. O vilão até que é bom, mas O personagem. dizer que é o Barão Zemo, cara, o Barão Zemo... Sem ser barão. Sem ser barão. O Barão militar. Zemo é um personagem com peso. O Capitão América tem excelentes vilões, cara. Poderia ter sido aproveitado num filme mais pra frente, o Barão Zemo, e ser realmente o Barão Zemo. Beleza. E aí, depois dessa apresentação, começa a se revelar esse motivo do Barão, como ele manipulou para o Soldado Universal ser preso. Ele queria o Soldado Universal ali, naquele ponto ali, para fazer uso do Soldado Invernal. Aí nesse meio tempo, os Vingadores já estavam divididos, assina ou não assina, uma parte assina o tratado, Outra né? parte não. Outra parte não. Aí nós temos também, nesse meio tempo, uma participação muito bacana do Visão. Foi muito bem representado. Cara, muito bom ator. Mostrando o lance do Visão com a Feiticeira Feiticeira Escarlate. Escarlate. Relação que ocorre nos quadrinhos. Aqui eles dão... Isso. São Tem uma justificativa Uma Com a legal. fé. Foi uma justificativa para ela, meio que, por se culpar, ela se conter mais na cena de ação, né, mais grandiosa do filme, porque o próprio diretor disse que se ela não tivesse com esse obstáculo pessoal, ela acabaria com aquele conflito no instante. num piscar de olhos, né? Muito poderosa ela. Muito poderosa. Então, foi também uma ótima justificativa dentro da trama, que como eu repito, eu acho a história muito orgânica, a forma, a colocação dos personagens e esses detalhes de como eles se posicionam dentro da trama, né? Essa foi uma preocupação para como justificar a Feiticeira Escarlate tão poderosa, né? No embate daquele. E ela realmente se contém. Beleza, depois dessa cena do Visão e da Feiticeira Escarlate, a gente vê mais pra frente o Zemo conseguindo o que ele estava planejando, a primeira parte. Detalhes sobre Uma fatídica data. Abril de 91. Abril de 91, que foi que ocorreu nessa data. E com isso, ele revela detalhes de o que ocorreu nessa data e detalhes mais profundos, como a criação de outros soldados invernais, né? Porque eles pegaram o soro ali que... Super soldado. Possivelmente é o mesmo soro. Talvez alguma variação disso. É uma tentativa de reproduzir o soro deles. E eles criam mais super soldados. Só que o Buck ele adverte que esses super soldados, esses soldados invernais que foram criados, eles já eram assassinos. Se o Buck, que era o soldadinho certinho, virou essa máquina de matar, imagine os caras que já eram assassinos treinados da Hydra. O potencial mortífero que eles teriam. E tanto que aparece um flashback, o Buck leva um mod de sola, né? Desses caras. Do maior, né? Parece que era o líder. O líder, né? E aí eles perdem o controle da base e é justamente o Zemo quer saber onde é essa base. E eu acho que isso não é mostrado, mas ele deve dar uma ordem pro Soldado Invernal ir até essa base. Servir de chamariz. Que aí quando a gente parte para esse objetivo já. Soldado Invernal já recobrando a consciência, já passou o efeito, é capturado ali momentaneamente pelo Capitão América e pelo Falcão, e eles propõem, a gente vai te ajudar, a gente vai em busca de um transporte, vai até essa sede aí, ver o que foi que ocorreu, ver esses soldados invernais aí provar sua inocência. Só que em paralelo a isso, Tony Stark, não é isso? Já está recrutou uma figurinha. Foi atrás de porque ele sentiu que estava precisando de um elemento a mais, uma arma surpresa. Uma arma surpresa.
E que arma, hein? Pirralho! Essa cena, cara, a cena de recrutar ele foi muito massa. Muito. Resolveu o Homem-Aranha ali, não precisa de uma nova apresentação, Nova explicou origem. explicou em algumas Todo cenas mundo já lá, conhece. todo mundo já conhece, o Tom Holland lá ficou à altura, muito bem. Moleque mesmo, o Homem-Aranha moleque que era pra ser, né? Até a voz, A vozinha, né? A voz assim, é. inocente, muito legal, cara. E o Peter Parker dos quadrinhos, né, cara? O sapão apaixonado pela tia May, Te né? amei. Marisa Tomei, viu? É. O Peter Parker, duro que a gente né, quer ver o cara inteligente, cientista, o cara que vai lá e cria a teia, né? Cria um projeto de roupa que ainda não é... A roupa tem até uma explicação para aquelas artes conceituais que foram exibidas antes do filme, que mostra o Homem-Aranha com óculos, parece um óculos de mergulho, de Exato. natação, né? Tem uma explicação para isso, é para controlar o sexto sentido dele, o sentido aranha dele lá, que é muito aguçado e ele não consegue controlar o campo de visão. Ele usa o óculos para focar. E em base disso, o Tony Stark já dá ideias para criar um uniforme. Que aí a gente segue para a sequência do aeroporto. Que cena massa, hein, cara? Isso. Capitão América já está recrutado também o Homem-Formiga, que foi rápido o recrutamento. Muito engraçado, né? O Falcão. Bacana. Falcão lembrou que tem, eu conheço alguém, chamou Isso. lá e ele vai lá com o Capitão América lá todo, Capitão América, todo Fãzão. pega nele. Nossa! Né? Muito engraçado. Ah, você eu conheço também. Não, mas ele aqui é o Capitão América. E já estamos com o Gavião Arqueiro, né? Sim. Então aquele ele já Ele já tinha recrutado a Wanda. e aí ele resgata a Wanda. Ele resgata, Resgata, melhor dizendo. Eles conseguem despistar o Visão, né, de certa forma, graças ao poder dela, que tem influência sobre o Outra poder dele. prova do poder da Feiticeira Escarlate. Tem uma cena muito engraçada, o humor desse filme, que é sempre bem colocado. Funciona bem, é. Que, cara, são algumas sequências de diálogos ali, mas o Soldado Invernal, o Falcão, três figuras grandes nessa hora. E o Capitão América. Capitão América fugindo no Fusquinha. O soldado. Inusitado, né, cara? Muito legal. O soldado pede, faixa do banco aí. Aí o Falcão, não. Aí Eu te odeio. só sai de lado assim. Beleza, com os dois grupos formados, o grupo do Capitão América e o grupo do Homem de Ferro, cara, que acontece o embate no aeroporto. E o que me chamou a atenção foi que, poxa, todo mundo falava, o grupo do Capitão América, o grupo do Homem de Ferro é mais poderoso. Você tem uma máquina de combate, você tem o próprio Homem de Ferro, você tem o Visão. Enquanto do Capitão América você tem o quê? A Feiticeira Escarlate, né? Mas a coisa surpreende, porque o Capitão América já estava preparado, apesar do inesperado surgimento do Homem-Aranha, que o Capitão América não contava com aquilo, ainda assim sempre tinha foi de carta igual, na manga. uma carta na manga e foi de igual. Não foi porrada por porrada, não. Teve estratégia, teve todo um lance, teve Isso. surpresas, reviravoltas durante E a uma luta. das grandes surpresas Grandes. é o Homem-Formiga Gigante! cara, gigante! O Homem-Formiga foi muito bem usado, cara. Com certeza. Começa lá, né? O Homem-Aranha consegue tirar o escudo do Capitão América. Aí quem é que tá minúsculo lá no escudo, só esperando a ação? O Homem-Formiga. Aí ele volta pro tamanho normal, já dá uma pancada no Homem-Aranha. Bacana. Aí beleza, aí na hora que essa cena que ele fica gigante, que ele tá preparando, eu já tentei isso, eu fico Dentro do desmaio, laboratório, já tentei. Ele ficou gigante, cara, que cena massa. Foi cara. épica. Muito bem feito. E Se movendo e lento. deu toda uma nova proporção pro conflito, né? De certa forma, até que o Tony Stark fala, alguém do nosso time tem alguma habilidade secreta que quer surpreender, agora foi muito engraçado, todo mundo Verdade. rindo nesse momento. Também a parte do Visão que passa por entre ele Homem-Formiga. tem um homem passando por dentro de mim, tem uma criatura Ficou muito cômico. muito cara, engraçado. funcionou muito bem. Muito legal. E é justamente isso, a questão de ter um ser gigante no meio de tudo, né? Ficou uma coisa colossal, assim, aí aproximou mais ainda aquela ideia da história em quadrinhos. E o Homem-Aranha piadista, né? Dando pirueta E ele se refere a Star Wars como um filme velho. de nerds. O Star Wars, o Império Contra-Ataca, um filho. Aí o máquina de combate pergunta, quantos anos tem? Quantos anos é? Aí o Homem de Ferro sabe, cara, eu acho que ele tá com um plano aí, né? Vamos seguir o que o pirralho tá escrevendo. Muito legal. Muito bom. E não caiu, cara. Ficou dinâmico, ficou Isso. bom e vai crescente. Mesmo com o embate, né, o máquina de combate, né, o Rhodes, Isso. né, que quando é atingido,
né, pelo visão, Um momento né, de distração humana. humana. Um momento que nem ele se percebia sendo capaz, Exato. justamente porque ele estava preocupado Com a com a feiticeira escarlate, Uhum. né? Ele não consegue ser preciso como máquina, né? Uhum. Porque o lado, digamos, humano Ele dele... quer atingir o Falcão, né? O Falcão se desvia e pega no Isso. máquina, né? Pois é. E ele cai. E cara, a exibição de poder também no Homem-Aranha, não é só a piada, aquela cena lá que o Capitão, um embate direto com o Capitão Capitão América, América no caminhão, né? o Capitão América destrói lá uma passarela lá de aeroporto e ele segura aqui. Muito bom, E cara. ainda só E brinca. conversando, né? Conversando Você é da onde? Eu sou, né? Eu sou, Queens, eu sou do Brooklyn. E segurando, Tchau. segurando algumas toneladas. E o Capitão América, tchau. E apesar de tudo isso que a gente já comentou, ainda tem um Pantera Negra lá no meio, Isso. a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro contra a Viúva Negra e tudo mais, né? Tem a relação de amizade deles abordada. Eles são os amigos ainda, né? nessa briga, Dependendo da... Depende da pancada que você me der. E tendo a Feiticeira Escarlate se contendo, mas o tempo todo desvencilhando algum É, embate ela que está ocorrendo. Justamente, ela tá Não é isso? Ela está meio que só assessorando, controlando. ela não dá fim logo de uma vez, porque ela pode, tem medo de causar outra catástrofe. Mas ela está contida e dando... Pois é, e por fim, né, desse embate, né, eles conseguem o objetivo, né, o Capitão América e o Isso. Buck, que é pegar o Skin Jet, né? tem uma reviravolta, Com a né? ajuda Da Viúva Negra. Da Viúva Negra. Isso. é uma espiã, né, cara? Agente duplo. Justamente que remete os quadrinhos, que dá a reviravolta nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? E dessa vez é a Viúva Negra, já que ela é elite dupla, né? Mudou de lado. Pra ela mais fácil, né? Justamente, aí com essa fuga eles vão lá pra base na Sibéria e paralelamente o Homem de Ferro já se perguntando o que é que está ocorrendo, ele descobre que realmente o Buck e o Capitão América estavam falando a verdade, que ele foi manipulado pelo Zemo, Que não foi o Soldado Invernal, que causou o atentado lá na ONU, que que Pantera matou Negra ele. também descobre a verdade Isso, sobre Pantera isso. Negra em paralelo também descobre. E aí com isso o Capitão América e o Soldado Invernal estão lá na base investigando o que ocorre. O Homem de Ferro vai até a prisão Isso. e conversa com ele vai Conversa com conversando o Gavião Arqueiro, o Gavião Arqueiro, passa pelo Homem-Formiga e chega no Falcão, e nessa hora ele causa um elemento de distração, porque o eles Ross usam tecnologia tá para lá cortar o som. monitorando isso. Todo pra saber o que tá acontecendo, né? Aí o Tony Ficando puto, como sempre. corta o barato do Ross e consegue, né, um momento de confiança junto com o Falcão. Ele admite que Pois é. errou. Só um adendo, né? Não, o segundo adendo, O viu? segundo. Tô tomando os adendos dele. tudo. Emprestando. Que antes de falar com o Falcão, né, ele passa pelo Homem-Formiga, como tu Isso. falou, aí o Homem-Formiga vai falar com ele, quem é você? Aí É. passa. Aí tem um easter egg, né, que ele menciona o Hank Pym, dizendo que o Hank Pym sempre falando para não confiar em nenhum Stark. Uhum. Né? Aí o Tony rebate. Quem é você você? mesmo? E aí ele fica todo desolado. E ele consegue as informações com o Falcão, Sim. não é isso? Porque ele desestabilizou lá as comunicações. Inibidor, né? Inibidou, o monitoramento do Ross, né? E seus agentes. E nesse momento de confiança, que ele admite que cometeu um erro, né? Que sabe que o capitão tem razão. Ele, no caso, confiando nisso, o Falcão diz onde é o destino, informação. dá informação e ele parte para lá. De helicóptero. Isso, helicóptero, ele deu que dar uma rabisaca pro Ele Ross. tira o Ross de tempo É, lá. vai embora. Isso. Aí, uma passagem muito legal, que ele está no jato dele, não é isso? Helicóptero. No helicóptero dele, é perfeito, helicóptero. Controlado pela sexta-feira. E tem todo isso. Aí tem todo um mecanismo dele, ao mesmo tempo que está saindo do helicóptero, ele está se tornando, está pegando a armadura, né? Tá Coisas ativando a do Tony armadura, Stark, coisas né? do Tony Stark. E ele sai do helicóptero voando como Homem de Ferro. Aí tem aquela coisa que foi quadrinhos total, das nuvens, né? Do céu escuro, noturno, você sai o super jato do T'Challa, né, cara? Do E Pantera altamente Negra. tecnológico, mostrando Altamente, isso. ele não A precisou superioridade dos Vingadores de para ter um jato. Isso. Aí beleza, fica as 4 figuras lá e o Zemo já chegou, já está lá. Já estava aguardando. Quando eles chegam tem aquelas câmeras Criogênicas, né? e aí Os indivíduos. outros soldados invernais todos mortos, né? Tiro Usando na tiro na cabeça, eles não sofreram, estavam dormindo. Aí né? o Zemo já está num recipiente lá muito bem Blindado. protegido. E ele E esse começa. é o momento, aí, um pouquinho antes, temos um momento que o Homem de Ferro se encontra com o Buck e o Capitão América Uhum. e tem uma parceria entre eles, É. né? Ele. Capitão América começa todo na defensiva e ele argumenta com o Homem de Ferro lá
E o Capitão América relaxa até a postura e o Buck ainda lá. Aí ele brinca lá, pede pro enviado do mal lá pra ele baixar a guarda lá. Beleza, eles se entendem. E lá na frente, voltando já pro Zemo já está lá e o Zemo já consegue realmente o que ele queria, colocar os heróis naquele momento para ter um embate final lá. Quem sabe um matar o outro. Aí voltamos pra data específica de 1991. E aí é revelado. Cara, assim, foi algo que eu não achei que eles fossem usar. Acabaram, porque interliga muito o personagem, cada um. Eu acho que não precisava dessa ligação toda, mas foi uma sacada até legal. Que eles ligam a morte dos pais do Tony Stark com o Soldado Invernal. Que quem foi responsável pela morte dos pais do Tony Stark foi o Soldado Invernal. E sob o efeito da ilha, né? Justamente, ele estava sendo controlado lá. E ele vai e mata o Howard Stark e sua com uma esposa. pancada no rosto para simular o acidente e mata a esposa sufocada. E Foi chocante a cena. E mais chocante, isso o Tony vendo. O Tony a vendo, interpretação justamente. dele. Aí você vê o Robert Downey Jr. lá mostrando a expressão lá. Aí ele pergunta pro Steve, né? Você sabia? O Steve cambaleia. Não sabia. Mas como é que ele sabia? Pois é, isso não ficou claro. Isso foi uma É, coisa Mas como ficou ele, por trás da orelha. ele é do alto escalão da SHIELD, né? é, Ele pode- devia ter contato com isso. mas, Pode ter tido uma informação. mas poderia ter sido explicado no filme, né? Sim, Somente claro. lá, É, assim. só um detalhe, eu tive acesso aos arquivos da SHIELD. Algo do tipo, né? Ou o Buck falou pra ele, né? Não Ele deu confuso aquilo tempo que não. O Buck lembra, né? Mas É, ao mesmo Buck- tempo Não lembra. é complicado. Beleza, aí com isso começa um Combate, combate, né? combate novamente ferrenho. mortal entre Homem de Ferro, Capitão América e Soldado Invernal. Que é uma das coreografias mais bonitas que Aquela tem. cena lá de batalha lá mesmo. E antes tem uma tentativa de fuga do Buck, ele tá subindo para um alçapão e tem um momento que o Tony Stark indaga ele: você se lembra dos meus pais? E ele fala: eu me lembro de todos. Como se ele está controlado, mas ele tem consciência das ações que ele está E fazendo. ele carrega isso como um fato. Justamente o que aumenta ainda o dano na mente dele. Ele não consegue ter controle e ele está matando. A contragosto. Aí beleza, o Tony Stark impede a fuga e eles começam aquela batalha frenética que já passou até algumas cenas no trailer lá. E é quando o Capitão América consegue subjugar o Homem de Ferro lá, né? Com a ajuda Mas antes do disso, Soldado o Invernal. Buck segura o Homem de Ferro e, pela força do poder do Homem de Ferro, perde o braço. cara. E é o mais assim, chocante mesmo, ele perdeu o braço, O né? braço mecânico vai-se embora. E o Capitão América lá realmente tem um embate mortal com o Homem de Ferro, tá em tempo, já retirou a máscara, tá socando o rosto dele lá. Quando você pensa que ele vai cravar o escudo no rosto, ele crava no peito e olha assim, tipo assim, Os dois se olham e dizem assim, o que é que tá ocorrendo, né? Ele dá uma desistida ali, o Homem de Ferro fica meio que derrotado, não só fisicamente, a gente vê o psicológico como se fosse arrasado, ele tenta se reerguer e desiste. E o T'Challa descobre também que ele foi manipulado também, Isso. que o Soldado Invernal é uma vítima. Isso, perfeito. Aí enquanto o Zemo chega uma fuga até certo ponto, mas ele já está ali parado, Sensação pensando de em se missão suicidar. cumprida, né? Mas ele pretende já dar cabo da vida Ele dele. conseguiu e não O tem T'Challa, rei agora, né? O Pantera Negra aparece e dialoga com ele. Aí nós temos um pouco mais da motivação do vilão, explicitada Ele nesse momento. dá uma explicação mais detalhada. E o T'Challa, prestes a matar ele, né? É. Vê a explicação dele, se sente tocado, né? Diz, não, esse cara não vai morrer não. E Ele ele vai mostra- pagar pelos crimes dele, né? E ele mostra a figura superior, Que né? ele- Eu que não ele- vou me ceder Ele percebe justamente que todos ali estão sendo movidos por vingança. vingança, eu não vou ceder a vingança. O Tony porque o Buck matou os pais dele, não é isso? O Zemo porque perdeu os familiares na família, Sokovia. Podemos até falar agora, né, dessa questão do vilão, que é talvez o ponto mais problemático, né? Inicialmente por terem escolhido o Zemo, que poderia ser qualquer outro indivíduo. Podia Não ser o tinha- Chico lá. não tinha necessidade de ser o Zemo, que nem era barão desse filme, nem nada. E também a questão dele como aquele cara que era só um soldado da Sokovia,
ele conseguiu ter todo aquele traquejo, aquele de James Bond, cara, que o cara consegue chegar sozinho, né? Ele cria uma bomba, ele cria uma bomba para desarticular a rede elétrica. Ao mesmo tempo ele já está infiltrado no lugar do Soldado Inverno. Não, no local do cara que vai arguir o soldado, do psicólogo que vai, né, Ele usa prótese para ficar se passar pelo soldado. Ou seja, um cara cheio de recursos, muitos né? recursos para que aparece do nada, né? E um ano, né? Foi E um ano apenas. né? Ou seja, isso ficou um pouco difícil de engolir. Ficou um pouco difícil, viu? Mas que não estragou nada do Não, filme, porque né? o filme tem um suporte muito bom. Muito bom. Mas teria sido muito mais convincente se ele tivesse surgido como base de um grupo de pessoas revoltosas com o poderio dos super-heróis. Soldados. Todas aquelas pessoas que sofreram, perderam. Aí ele meio que se destacasse e eles foram formando esse plano e crescendo, e alguns poderiam até se ver que a coisa está crescendo demais, querer dar para trás e ele eliminando esses possíveis parceiros para ir restringindo, né, o ponto final. E é bacana a premissa de que a ideia dele é eu sou um cara comum, como é que eu vou derrotar os mais poderosos super-heróis da Terra? É jogando um contra o outro. Tá? Essa premissa é legal, bacana. A forma como ele procedeu para chegar a isso foi bem executada. A questão é, poxa, esse cara sozinho fez isso, né? E precisava ser o Zemo. Aí ele realmente não é morto pelo T'Challa, daí tem um momento de superioridade. Pelo contrário, ele impede o suicídio do Zemo, e que é preso e fica aberto talvez se ele, na obsessão dele, ele vai se tornar realmente de fato um barão, né? E tem a cena que ele tá preso lá e o Bilbo, né? O Martin Freeman. O filho chega pra ele e sarcástico pergunta a coisa e ele começa a rir. Né? E é legal esse desfecho, que ele fecha a história e deixa tudo em aberto para os próximos Vingadores. Perfeito. Aparece lá o Capitão América indo resgatar a galera da prisão lá, é feito o resgate, logo depois vem uma cena do Tony Stark e do Rhodes lá, na recuperação. Nós vemos que o Rhodes, de fato, né, ele está se recuperando. Sofreu umas sequelas. Sofreu sequelas, claro, foi um acidente. Na lombar, quase ficava paraplégico, né? Isso. Mas está lá com os recursos do Tony Stark, né, uns próteses, né, auxiliando, ele consegue caminhar um pouco. E o mais importante do filme todo. Aí quem aparece nessa cena? Do filme todo, que é o mais importante. Com certeza. Está ali. Aparece. E a carteiro. E a carteiro novamente pela segunda vez. Exatamente. Porque ele foi carteiro no primeiro filme do O mesmo personagem. Agora não se aposentou, coitado. Nem o Stanley se aposentou. É o Tony Esterco, né? Tony Esterco. Com certeza. Virou uma piada lá. Legal. E que o Rose não vai deixar passar essa piada. Isso é realmente o Tony Esterco. E temos a carta, né? Sim. É um momento de reconciliação entre os dois. A gente vai mostrando, né? Os Vingadores não estão findados, não acabaram. Estão momentaneamente separados. Se precisar da gente, só ligar. É só chamar. Só dá uma chamada. Nós vamos, Vingadores. Isso. Beleza. Aí o filme se encerra. Essa maravilhosa, essa obra de arte. Depois desse maravilhoso desfecho, a gente entra na cena pós-crédito. Calma. Rafael. Os adendos, né? Dois adendos. Porque são duas cenas pós-créditos. Muito bem feitas as duas. Muito maravilhosa. A primeira que a gente depois percebe que é em Wakanda. Wakanda, que foi filmado aqui no Brasil, cara. Foz do Iguaçu. Fantástico. Um gostinho melhor, né? Um gostinho especial pra gente. E apesar de não termos toda a metrópole, né? Mostra só um relance. Da tecnologia de Wakanda. Isso fica perfeitamente visível, certo? Nós temos o Soldado Invernal que vai lá para a cama criogênica, que diz que não sabe controlar a mente dele ainda, né? Ele prefere dormir, né? E aí mostra toda a tecnologia, todo o aparato moderno que o Wakanda já tem, que o mundo ainda não conhece. E finaliza com um monumento lá de uma pantera linda. Muito bem feito, cara. A lata da Cats. Pantera negra gigantesca. Aí nós temos um pouquinho mais de crédito subindo. Aí temos a segunda. Voltamos pro Pirralho, o amigão da vizinhança,
né, com a sua tia. Tia May. E... Isso é a tia May que vale, viu? Não é Claré, não. Uma tia mais despojada, né? Exato. E quando tá com o Tony Stark, nem lembro mais do tio Ben. Não, tio bem, morreu. É, Acabou. Tô vivendo, tô novinha ainda. Com E é certeza. legal. Com um ricaço lá, né? Ricaço, E é legal essa cena, mostra a inocência dele, né? Como com se ele certeza. tivesse sofrido bullying na escola. Isso. E ele vai relatando a luta como se fosse uma luta na escola. Tanto que apanhou do Steve, né? Apanhou De do fato, Steve. Eventualmente por E completo. tinha um amigo dele muito grande. Muito bem, Muito né? legal. Mas legal de tudo é a Ah, com certeza. Desfecho. o desfecho. Da cara. Aquilo ali parece uma tecnologia do Tony Stark que ele ainda não sabe usar por completo. Isso. Aí quando ele projeta no teto é o símbolo do Homem-Aranha, né, cara? Cheio de recursos, de elementos tecnológicos ao redor. Não, é alguma coisa do tipo. E é isso, com essas duas cenas pós-crédito só mostra o poderio desse filme. Dá água na boca, cara, dá expectativa de Pantera Negra e Spider-Man que vem logo aí. Que filme massa, cara, esse filme. É. Esse filme arrebentou. Valeu, paga o ingresso, meu amigo. Vai lá, Valeu, confia. irmãos russos. Com certeza. Joey e Anthony Russo. Pô, cara, vocês estão de parabéns demais. Ah, uma coisa que eu queria falar. Duas coisas, mais dois adendos. Opa, Aí, o mais adendo, dois vai, adendos. adendo aí. Primeiro, se ventilou que ia ter uma morte nesse filme. Filme da Disseram que Marvel, gravaram né? 3 cenas diferentes do final, porque cada um mostraria um personagem morrendo. Não precisa de morte, Não. cara. O O filme filme da Marvel termina não é muito ninguém, bem. Ficou muito legal. Tivemos um gosto ruim, a morte do Mercúrio, mesmo sem necessidade do filme dos Vingadores 2. Realmente. Mas esse aqui ficava aquela coisa. Vai passar agora o escudo do Capitão? Não, o Rose. Tem até mais sangue do que eu imaginava nesse filme, né, cara? Mostra lá o Homem de Ferro com o rosto machucado. bastante Mas machucado. nada é comprometido Não, nesse não. filme. Censura 13 anos. Isso é muito legal. E o segundo adendo, né, é que antes disso teremos o senhor Doutor Estranho, Tô estranho. que no fim do ano. promete que vai explodir cabeças, vai ser uma coisa bem psicodélica, vamos entrar no campo da magia, do misticismo da Marvel, ou seja, Futuramente falaremos de Doutor Estranho. com certeza, ou seja, sente a empolgação referente ao universo cinematográfico da Marvel. É isso aí, Marvel. Muito obrigado. É Muito só o que o obrigado. Nerd tem a fazer. Ah. Agradecer. Disney, Marvel. Ah, meu Deus do céu. Que maravilha. Que filme show. Que exemplo, que exemplo, aula. Que aula de filme. Cara, E que diversão, cara. E os deslizes não comprometem. Não, de É, modo o filme algum, como de um modo todo. algum. Foi uma excelente adaptação dos quadrinhos para a mídia de cinema. Os quadrinhos se viu apenas de inspiração, eles foram além, cara. Do cinema, Eles foram com certeza. além, eles usaram tudo que tinha ao seu dispor ali. Quantidade de heróis não são tão grandiosos como nos quadrinhos. E com isso eles trabalharam com um excelente roteiro, cara. E como o Saturno observou, essa questão dos personagens todos bem trabalhados deixou tudo mais coeso do que na HQ. Né? Ficou muito posicionamento deles e tudo mais, ficou muito mais orgânico dentro da trama. Muito mais, muito mais. E é isso aí, o que tem que ficar orgânico, vocês já sabem, é o nosso canal. Por isso falar, inscreva-se no canal, curta a página do Facebook, porque a gente está aqui em função de vocês, galera. Função nerd, em função da sua nerdice. Shazam! Avante, Vingadores! Thank you.